paz do Senhor Jesus, meu irmão, que você possa ter hoje um dia maravilhoso em Jesus. Hoje nós vamos falar sobre uma parábola forte, dolorida, que é a figueira que não dava frutos. Está lá em Lucas capítulo 13 em diante. Versículo 1 fala assim: naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com o sacrifício deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que eu venho procurar fruto nesta figueira e eu não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais 1 ano e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte. Antes de falarmos da parábola em si, nós precisamos falar do assunto que ocorria antes. Algumas pessoas que estavam com Jesus foram perguntar para ele sobre as mortes que estavam acontecendo na época, até mesmo acusando Pilatos de matar e misturar o sangue dos galileus com o sangue dos sacrifícios que ele fazia. Havia uma torre na época e ela acabou desabando sobre algumas pessoas e 18 pessoas morreram. Aí entra uma grande questão, que já era forte naquela época e ainda até os dias de hoje existe. É uma linha que acredita que toda enfermidade, dificuldade, morte é proveniente do pecado atual da pessoa. Lá em João fala assim: ao passar, Jesus ele viu um cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? E disse Jesus: nem ele e nem os seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Esse texto nos mostra claramente que enfermidades, dificuldades, mortes nem sempre tem a ver com o nosso pecado. Quando eu falo com o nosso pecado, eu estou falando com o pecado atual. Porque sim, a morte, a dificuldade e o pecado são provenientes do pecado, mas do pecado original do homem, do pecado de Adão. Porque se Adão não tivesse pecado, o homem não sofreria essas consequências que sofre hoje. Porém, muitas pessoas acreditam que algumas pessoas estão sofrendo dores, lutas, pobrezas por causa de pecados cometidos. É melhor mudar o seu pensamento, porque isso se torna um julgamento. Jesus não nos ensina isso. Podemos perceber que as pessoas que estavam ao redor de Jesus não interpretavam esse evento de morte como um ato de crueldade por parte de Pilatos. Ao contrário, eles achavam que aqueles galileus foram vítimas do castigo divino por conta dos seus pecados. A seguir daí, Jesus ele começa a falar sobre a esterilidade de uma figueira. Podemos entender diante do assunto acima que ele estava na verdade falando sobre salvação, sobre arrependimento e sobre o juízo eterno. Jesus enfatiza esse juízo sobre todos os homens. A figueira estéril, homens que não dão frutos, que não se arrependem, receberão o juízo de Deus. Homens que conhecem a verdade e não fazem nada, vivem indiferentes, perdendo tempo com coisas vãs, julgam outras pessoas ou pregam falsas doutrinas, receberão o juízo de Deus. Essa parábola nos mostra a verdade de que um simples homem se importou com a figueira estéril, de tal modo que se comprometeu a trabalhar nela por mais 1 ano, para fazer aquela figueira produzir, e caso ela não produzisse, ela seria cortada e jogada fora. Aqui aprendemos que Deus é misericordioso, mas chegará um tempo em que o dia do juízo virá. A parábola termina e nada é dito se a figueira finalmente produziu fruto ou se foi cortada. Com isso, Jesus propôs que cada um
analise a sua própria vida. Se somos como uma figueira estéril ou se somos como árvores frutíferas. Meu Deus, eu te peço, Senhor, que a tua palavra alcance, Pai. Alcance muitas pessoas para que possam se arrepender. E por favor, Jesus, confronte o nosso coração com a tua palavra. E eu te agradeço, Senhor, porque a tua palavra ela não muda. Ela é a mesma ontem, hoje e sempre. Tenha um bom dia, meu irmão. Deus te abençoe, querido.